Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Que bênção, podemos estar aqui reunidos hoje para finalizarmos essa série sobre as solas. E é um termo muito empregado pela reforma e estamos vivendo um momento de reforma, né, a celebração dela. E hoje a gente finaliza essa nossa série, né, com mais uma das solas que nós vamos estudar hoje. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Êxodo no capítulo 33, e a gente vai ler versículos 18 e 19. Êxodo 33, 18 e 19. Você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Você poderia baixar a sua cabeça para nós orarmos mais uma vez? Deus, nós queremos hoje à noite, assim como Moisés, clamar ao Senhor: mostra-nos a tua glória, Pai. Que hoje à noite possamos entender um pouco mais do Senhor, que hoje à noite o nosso coração possa estar quebrantado o suficiente para dar liberdade ao Espírito Santo de operar em nós aquilo que Ele tanto deseja. Que hoje à noite Tu fales aos nossos corações de uma forma livre, que os nossos olhos possam ser abertos, que a nossa mente possa estar voltada, Senhor, à Tua palavra e aquilo que Tu tens para cada um de nós. Que somente ao Senhor seja toda a glória. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos glorificar e compartilhar a glória de Deus por causa da obra redentora de Cristo. Essa é a base, a premissa na qual nós vamos trabalhar esta noite um pouco, falando sobre uma dessas que é uma das principais crenças da fé cristã. Os reformadores, como falamos lá no início, eles chamam essas crenças das 5 solas, né? E sola, não sola de sapato, mas sola como uma palavra latina que fala do somente isso, sozinho, aquilo que sozinho significa isso, né? E aí a gente tem as 5, né, solas, ou as cinco bases da fé cristã: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, baseado somente nas Escrituras, e por causa disso, somente ao Senhor toda a glória. E hoje nós estamos findando justamente essa série, né, sobre a reforma que celebra-se oficialmente, né? A data dela foi estipulada para o dia 31, né? Alguns têm comentado isso aí, né, de que o dia 31, terça-feira que vem, é a grande celebração dos 500 anos, né, da reforma. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o solo e deu glória. Aí dentro do boletim, né, que você recebeu, tem o esboço da mensagem. Se você quiser acompanhar e fazer algumas anotações, eu creio que abençoará muito a sua vida, quem sabe para depois em casa você rever, compartilhar com alguém. Somente a glória a Deus. Toda a glória é para o nosso Pai. Nós partimos deste ponto, e é um entendimento muito claro e até comum no meio cristão. Se você ainda está com a sua Bíblia, você fica com ela aqui, nós vamos mexer nela um pouquinho hoje. Abre lá em Efésios, capítulo 1, e a gente vai ler os versículos 11 e 12. Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Conseguiu encontrar? Se tiver alguém perto de você que está sem a Bíblia, ajuda essa pessoa, porque a gente vai ver alguns versículos hoje à noite. Seria muito importante que ela pudesse acompanhar junto contigo, se por acaso ela não trouxe a Bíblia dela. Mas lá em Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim: Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Versículo 12: A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Sejamos para o louvor da sua glória. A glória pertence ao Senhor. É Ele quem dirige esse grande show da vida.
é o trabalho do nosso Pai, não é nosso. A glória pertence somente a Ele, nada disso nos pertence. Não é o soli meu glória, é o soli deo glória. A glória é do Senhor, e essa é uma crença abstrata que devemos afirmar na igreja. Este fundamento da nossa fé deve definir como você e eu vivemos nos dias de hoje. Muitas vezes nós não temos o entendimento de que toda a glória deve ser ao Senhor, portanto não vivemos de acordo. Olha só, 1 Coríntios 10, 31, há 2000 anos atrás, Paulo ele escreve esse texto de uma forma assim maravilhosa, e muitos de vocês conhecem, né, talvez de cós salteado, né? 1 Coríntios 10, 31, assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós normalmente, né, passamos por passagens como essas, de uma forma rápida. Ela parece que não nos impressiona mais, por causa da intimidade sem profundidade, se é que pode acontecer isso. A intimidade porque ouvimos tanto, mas a profundidade porque não pegamos essa intimidade do tanto ouvir e aplicamos para que gere transformação na nossa caminhada. Tudo o que fazemos deve ser para a honra e para a glória dele. E como é que deve ser esse beber e comer para a glória de Deus? Como é que a gente evita que expressões assim se tornem clichês religiosos? Falsa humildade às vezes, né? Eu estava conversando um pouquinho, né, com o ministro Rodrigo antes da gente, entre o culto do líder e agora o nosso culto da noite, e a gente estava conversando um pouquinho, e a gente falando às vezes daquele ministro de louvor, não sei se você já teve num evento assim, onde ele termina de tocar, e realmente a banda dele teve qualidade, teve expressão, teve excelência, e ao término da apresentação muitos aplaudem. E você já viu muitas vezes que esse ministro, esse líder, geralmente ele fala assim, tudo para a glória de Deus. Mas como ele gostou daquele aplauso, né? Como ele se sentiu bem naquele momento onde todo mundo ficou de pé e aplaudiu, né? Onde todo mundo deu um gritinho, um uhul, né? E ele gosta daquilo, ele curte aquilo. E aí a gente estava comentando, né, que Johann Sebastian Bach, né, compositor, músico, ele era crente luterano. E segundo o meu querido mestre em música aqui, ele estava dizendo que um luterano cristão que buscava o Senhor, tanto que cada composição ele assinava com o S, D, G, só lhe deu glória, né? Porque ele entendia que aquela prática dele, do seu trabalho de composição, era para glorificar a Deus. E esse entendimento tem faltado muitas vezes a nós cristãos, porque nós temos na nossa ação, no nosso dia a dia, nas nossas pequenas e grandes atitudes, deixado de refletir isso que é a glória devida a Deus. Por isso que eu gostaria de tirar um tempinho olhando alguns pontos, que eu coloquei inclusive no seu esboço, para que você possa acompanhar. Em primeiro lugar, é importante sabermos que é natural proclamar a glória de Deus. É natural proclamar a glória de Deus. C.S. Lewis, ele escreveu um livro intitulado The Weight of Glory, o peso da glória, e eu separei um trecho que eu quero ler para vocês, né, que eu achei bem interessante. Ele disse assim, ó, não há como negar o fato de que essa ideia de glória é muito proeminente no Novo Testamento e nos primeiros escritos cristãos. A salvação é constantemente associada a palmeiras, coroas, roupões brancos, tronos e esplendor como o sol e as estrelas. Tudo isso faz um apelo imediato para mim. E nesse aspecto, eu imagino que sou um típico homem moderno. A glória, no entanto, sugere duas ideias para mim. E olha só que coisa interessante. Das quais uma se parece perversa e a outra ridícula. Glória significa para mim fama ou luminosidade. Quanto ao primeiro, uma vez que ser famoso significa ser mais conhecido do que outras pessoas, o desejo de fama me aparece como uma paixão competitiva e, portanto, é do inferno e não do céu. E a segunda, quem deseja se tornar uma espécie de lâmpada viva. Ou seja, o entendimento que ele traz nessa leitura é da confusão que muitas vezes fazemos disso que é a glória de Deus. E nós não temos a percepção ou a concepção completa do que é a glória de Deus, do que é que isso significa para mim e para você, por ser um dos grandes fundamentos da fé cristã. De acordo com os escritores da Bíblia, os salmos refletem muito isso. Eles disseram que a glória de Deus é proclamada em todos os lugares.
Olha aí o Salmo 19:1. Você pode abrir a sua Bíblia? Como eu falei, a gente vai manusear um pouquinho ela, né? Então, vamos mexer. Salmo 19:1, você pode ler comigo, depois você marca ali para você ler um pouquinho depois e poder, quem sabe, durante a semana, estar pensando um pouco sobre isso. Mas o Salmo de número 19, versículo 1, ele diz: os céus declaram a glória de Deus. Algumas vezes nós interpretamos isso de forma errada. Você sabia disso? Quantas vezes no falar nós interpretamos, nós damos uma ideia errônea do texto. O salmista, ele não está querendo necessariamente dizer que a criação prova a existência de Deus. O que o salmista está querendo dizer, e parte-se do princípio de que havia no Antigo Testamento um entendimento muito claro da existência de um ser divino. Então trata-se de algo que o salmista quer trazer para a gente da seguinte forma: a criação, os céus, a terra, nos fala sobre Deus. A beleza, a maravilha, o mistério, a majestade, o poder e a vivacidade da criação refletem quem Deus é. Por isso que a criação reflete a glória de Deus. E é importante que nós entendamos isso. Por quê? Porque você e eu, como criação, já tem algo esperando aqui para a gente, que a gente vai compartilhar na palavra. E é importante que você saiba que, como criação, nós também refletimos a glória de Deus. Mas olha só, o que é glória? Glória, tem aí no seu esboço, glória é a excelência particular de algo. Eu gostei muito dessa definição, por isso que eu trouxe ela como base aqui para a nossa pregação de hoje. Glória é a excelência particular de algo, que faz com que este algo seja louvável. A glória de uma flor é a sua beleza, a glória de um homem forte é a força dele. A criação está mostrando a glória, a majestade, a maravilha, o esplendor de Deus. Quando reconhecemos isso e nos deleitamos nisso, e quando nós celebramos isso, estamos dando glórias a Deus. Olha só, você está com sua Bíblia, Salmo 29, vamos lá para o Salmo 29. Nós fomos feitos para isso. Você viu isso lá em Efésios, no capítulo 1, versículos 11 e 12. Fomos feitos para o louvor da sua glória, criados para isso. E olha o que é que ele diz no Salmo 29, 1 e 2. Atribuam ao Senhor, Salmo 29, 1 e 2. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Algumas traduções trazem santidade. Esse é o Salmo. Todos nós temos um nome. O caráter de Deus, na pessoa de Deus, é glorioso. Isso já nos leva a glorificá-lo. Reconheça isso. Atribui a Ele glória devido ao seu nome. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Isso nos traz uma pergunta interessante, né? Eu estava preparando a mensagem e me perguntando, né? Por que Deus quer que nós façamos isso? Né? Parece meio desesperador querer que alguém, né, te glorifique, né? Querer que alguém te dê glória, né? Até parece que é uma pessoa fraca, né? Que precisa dessa atenção, né? Mas interessante é que a gente precisa perceber que não adoramos a Deus porque Ele possui necessidades, sei lá, insatisfeitas. Não. Nós adoramos a Deus porque a resposta natural, ela se torna a resposta natural quando entendemos a sua glória, quando entendemos quem Ele é. Se você vê algo glorioso, por exemplo, muitos no Facebook, mídias, redes sociais, colocam fotos de pôr do sol. Você já viu? Pôr do sol no mar, pôr do sol, estava no transatlântico, pôr do sol lá nas montanhas, pôr do sol lá não sei aonde, e você coloca ali, vai passar um cometa e tira uma foto das nebulosas e galáxias e coloca lá. Você vê aquilo e você diz, gente, é algo glorioso. E você coloca ali por quê? Porque você quer compartilhar com alguém, parte da alegria, você quer expressar uma apreciação da glória que você viu. Fomos feitos para isso. Isso é glorioso. Você, de alguma maneira, criados por Deus, no seu interior é levado a expressar, a refletir essa glória do Senhor. Fomos feitos para experimentar a glória de Deus. A palavra no hebraico, lá no Velho Testamento, né, usado, é a palavra kavod. Você tem duas palavras, resed,
né, e kavod, ou kabod, né, para glória. E você, usando a primeira, eu peguei ela, porque ela tem um sentimento muito legal. Ela também é usada lá em Samuel, e já já a gente vai falar sobre isso. Mas essa palavra, ela tem um peso muito grande. Olha só, quando essa palavra foi usada, ela foi usada como uma palavra que pertence a Deus, uma palavra dirigida a Deus. E originalmente ela traz a ideia de peso, a ideia de substância, a ideia de carga. E vocês dizem, mas por que isso? É interessante que a ideia é que a glória de Deus dá peso, a glória de Deus dá significado à vida, a glória de Deus dá significado à criação. Toda vida é importante, sua vida é importante, sua vida tem peso da glória. Essa é uma afirmação incrível. Sua vida tem peso, a glória de Deus está sendo refletida através dela. Na Bíblia, a glória de Deus está particularmente associada à presença de Deus. Muitas vezes nós vemos isso no Velho e no Novo Testamento. Os céus declaram a glória de Deus, mas quando a presença de Deus se manifesta e a sua glória torna-se mais palpável, parece que a coisa se torna maior e melhor para nós cristãos. Olha o Velho Testamento. Você lembra de Israel quando foi liberto da escravidão no Egito? Ele foi liberto da escravidão no Egito, saiu por ali, né, vão para o deserto e gloriosamente estão ali perto do Monte Sinai. No Monte Sinai, o que é que o Senhor faz? Faz a entrega, né, dos mandamentos, naquele conjunto de instruções, né, de quem deve ser adorado, quem não deve ser adorado, instruções éticas, instruções morais, né, e Deus entrega ali os 10 mandamentos ao seu povo. Você acha que outros povos também não pensaram sobre moralidade ética? Mas nunca se conectaram com Deus. Nesse momento Deus queria fazer uma aliança, Deus queria fazer um pacto com o povo de Israel. As pessoas tinham relações e pactos, mas nunca antes tiveram com Deus. E o povo de Israel estava tendo esse privilégio agora de pactuar, de ter uma aliança com o próprio Deus. Por isso que Êxodo 24, ali, quando Deus está presente no topo daquela montanha, para os israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor, no topo daquela montanha. A glória do Senhor é tão grande que não pôde ser descrita com palavras. Era algo tremendo. Ele nos revela da melhor forma possível para podermos entender. A glória do Senhor é como um fogo radiante e brilhante. As pessoas são atraídas por esse kavod de Deus, esse kabod de Deus, a sua beleza, o seu esplendor. Olha só, Êxodo 20, 19, veja o que é que os israelitas falam, né? Eles estavam atraídos por isso, mas ao mesmo tempo temendo isso, por entenderem a grandiosidade de Deus. E olha o que é que eles dizem: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. O povo permaneceu à distância, porque a glória de Deus é terrível, no sentido antigo da palavra. Eles estavam cheios de admiração, queremos vê-lo, mas tememos. Lembra no Novo Testamento, lá em Lucas 2,9, você pode anotar, depois você pode ler, em Lucas 2,9, quando os pastores, lembra na história de Natal, aparecem lá em Belém, lá em Lucas 2,9, e diz assim, ó, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Uma outra versão diz que eles estavam com medo. Nós fomos feitos para experimentar essa glória de Deus, nós adoramos e nós desejamos isso, mas lembre-se, por causa do pecado, o temor cresce em nós, diante dessa glória, a qual nós deveríamos não só estar atraídos a ela, vivermos em sua busca, temendo-a, fazendo parte, refletindo, mas hoje temos temor, por causa da nossa situação de separação da glória de Deus. Devemos ser refletores da glória de Deus, e não os seus fabricantes. É aí onde o pecado entra, é aí onde todo esse nosso entendimento da glória de Deus é quebrado. Por isso que o povo israelita olhava com aquela admiração tremenda para aquilo que acontecia, mas ao mesmo tempo temia, porque sabia que não eram dignos mais, por causa do pecado. Você conhece Romanos 3, 23? Várias versões, né? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo escreve esse texto para a igreja em Roma, um dos mais famosos da Bíblia,
O pecado nos corta da glória de Deus, somos destituídos, separados, e isso nos faz, sabe o quê? Querer fabricar a glória para nós mesmos. Isso faz com que nós desejemos isso. Lembra a história da Torre de Babel? As pessoas disseram essencialmente ali na construção da Torre de Babel o seguinte: usaremos nossa inteligência, nossa tecnologia e a nossa própria força para construir uma torre. Não atribuiremos a Deus a glória devida ao seu nome. Venham, vamos fazer um nome para nós mesmos. Por causa do pecado, o homem busca agora glorificar-se. O homem busca agora toda a glória para si mesmo. Essa é a condição humana. Estamos agora nesse negócio de querermos acumular a glória para nós mesmos. Ele diz em Gênesis 11:4, assim nosso nome, lá no evento da torre, assim o nosso nome será famoso. E a gente sabe que a longo prazo isso não funciona, só faz da gente um bando de tolo. Eu lembro de uma história de quartel, tem alguns milico aqui, né? Eu lembro da história de um quartel, de um coronel que foi promovido, é tenente-coronel, foi promovido a coronel, e aí ele foi enviado para um batalhão, e ele ia comandar esse batalhão. Chega o coronel lá, primeiro dia de serviço, né, muito animado, e ele entra ali na sala dele, está lá no escritório dele, despachando e tal, e chega um soldadinho lá. E esse soldadinho chega, e o soldadinho bate na porta, assim, né, a porta já estava entreaberta, mas ele bate na porta, e aí o coronel já de relance vê que ele está chegando por ali, e o coronel, para impressionar, o que ele faz? Pega o telefone e faz de conta que está conversando com alguém. E ele: sim, general. Não, sim, senhor. Pode deixar que nós vamos fazer isso. Não, conte comigo. Tá joia? Muito bom. Pode contar comigo, coronel. Sim, senhor. Até mais. Diga, recruta. Buscando naquele momento o quê? Estabelecer a glória para ele mesmo, porque agora ele era o comandante daquele batalhão. E ele diz: diga, recruta, o que é que você quer? Diga, soldado, o que é que você quer? O soldado pareceu meio confuso ali. Ele disse: porque, coronel, como o senhor chegou agora, me mandaram aqui para ligar a sua linha telefônica. No final, quando buscamos a glória para nós mesmos, parecemos tolos. Isso é o que acontece. Sabe por quê? Olha essa frase que está aí no teu esboço, marca bem ela. Parte do que significa dar glórias a Deus é morrer para o projeto de autoglorificação. Eu achei essa frase, num dos meus estudos, eu achei tremenda essa frase, eu quis reproduzir com você, não consegui achar o autor, mas eu achei tremenda. Parte do que significa dar glória a Deus é morrer para o projeto de autoglorificação. Eu estava, essa semana passada, na CBM, Congresso Brasileiro de Missões. Ele acontece de 3 em 3 anos, e ele aconteceu, e eu estava lá junto com eles, e numa das palestras, o Ronaldo Lidório estava pregando, e aí eu estava fazendo as anotações, eu sempre faço aqui no meu bloco de notas no celular, e estava fazendo as anotações, e ele disse o seguinte, ele disse assim: resumindo todos os pecados, o coração do homem é egoísta, só pensa em si mesmo, ele rompe com o próximo, ele rompe com a família, ele rompe com Deus. E aí ele disse algo muito interessante, ele disse: a primeira missão da igreja é... E aí houve aquela elucubração no público, né? É isso, é aquilo, e cada um que falasse alguma coisa. E ele diz assim: a primeira missão da igreja é morrer. E todo mundo ficou calado. Não é evangelizar, não é cultuar, não é salvar os necessitados ou fazer trabalho social, é morrer. Quando a gente fala sobre morrer para o projeto de autoglorificação, o que nós estamos falando é isso: morrer para nós mesmos. Nós estamos com fome de glória, e aleluia por isso. Fomos criados para o louvor, mas da glória de Deus. Por causa do pecado, essa glória veio para nós mesmos. A busca é para que venha a suprir aquilo para o qual fui criado, só que de uma forma errônea, por causa do pecado que nos separa da glória de Deus. É por isso que muitas vezes trabalhamos mais do que queremos trabalhar. Por quê? Porque a glória é para a gente. Queremos ser aquilo que não somos, porque a glória é para a gente. Queremos parecer mais esperto do que somos, porque a glória é para a gente. Existe uma fome de glória. Parte do porquê fomos feitos. Mas o pecado perverteu, arruinou a nossa fome. E essa é uma das maiores tragédias. A declaração da condição humana: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Outra versão diz: ficam
aquém da glória de Deus. Aquém da glória de Deus. Uma frase que me chamou a atenção, em uma das Bíblias que eu estava lendo, diz: todos nós somos traficantes de glória. Eu achei essa palavra interessante. Todos nós somos traficantes de glória. No entanto, não podemos obter a verdadeira glória. Por quê? Porque a glória é um subproduto de um relacionamento íntimo com Deus. É subproduto do conhecer a Deus. A lua, ela não apresenta seu próprio brilho, ela reflete o brilho do sol. Não fomos projetados para ser, nós fomos projetados para ser refletores da glória de Deus, e não fabricantes dela. Moisés, como ninguém, conhecia Deus. A Bíblia nos diz que o Senhor falou cara a cara com Moisés, como se fala com um amigo. A glória de Deus era tão forte nesse bate-papo com Moisés, que quando o povo ia falar com Moisés, Moisés estava com o rosto irradiante. Aí eu estava vendo um comentário sobre esse texto, né? E eu achei muito interessante. Diz assim: quando você está apaixonado por alguém, né? Então, Rodrigo, lembra lá que você estava apaixonado por sua esposa, época de namoro e tal, né? E eu sei disso como quando eu era, né? Ainda estou na fase de deixar de ser, né? Quando eu era pastor de juventude e falava com alguns que estavam namorando, era interessante que quando você soltava o nome daquela pessoa que talvez um ali tivesse interessado, tal, você via que o caboclinho ou a caboclinha ficava vermelho, mais vermelho, né? E ficava sem saber onde enfiar a cara, irradiava, brilhava, e não tinha como negar, porque aquilo estava dentro dele, sabe? E é interessante que uma pesquisa fala que quando você está apaixonado, os capilares perto da sua pele abrem-se, e ela irradia, a sua pele irradia um determinado brilho. Olha só que coisa interessante. Acontecia isso com Moisés. O relacionamento com Deus era de tanta intimidade, era uma paixão tão grande que ele tinha por Deus, que ao sair das conversas, das caminhadas com Deus, ele irradiava isso, e não tinha como negar. O povo olhava para ele e via no seu rosto, só que passava. Chegou no momento, alguns teólogos falam, que ele saía com um véu cobrindo o rosto, para que as pessoas não soubessem que aquele momento estava sendo apagado no rosto dele. Ou seja, a lição que nos deixa é que devemos estar todos os dias aos pés da cruz. Como Lucas fala, é todo dia o negar-se a si mesmo, nos colocarmos naquela cruz e seguirmos a Jesus. Moisés brilhava com a presença de Deus, mas todo dia ele tinha que buscar a Deus para que isso pudesse ser mantido em sua vida. Mas Moisés entendeu algo que eu acho que eu diria assim, a grande sacada do entender a glória de Deus. Olha só, a glória de Deus é o seu bem maior. A glória de Deus é o seu bem. Em um determinado momento, Moisés estava falando com Deus, e ele fala para Deus, nós lemos ali no texto: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Foi um momento notável na história humana. Você já pediu a Deus isso? Senhor, mostra-me a tua glória. Se você fosse Deus, o que você mostraria se alguém perguntasse para você: mostra-me a tua glória? Talvez, a gente poderia pensar que Deus mostraria em trovões, relâmpagos, talvez um terremoto, talvez mostrando ali as galáxias distantes, talvez, sei lá, com efeitos especiais. Mas sabe o que o Senhor disse? O Senhor respondeu assim para ele: eu farei passar toda a minha bondade na sua frente. Em outras palavras, a coisa mais gloriosa de Deus não é o seu poder, majestade, força. A coisa mais gloriosa sobre Deus é o quão bom Ele é. Deus passou por Moisés e proclamou a sua bondade, proclamou o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão. Essa foi a glória de Deus. Deus revelou isso aos israelitas. Deus fez com que eles notassem isso, com que eles entendessem isso, ao ponto de ele dizer: eu quero fazer um marco aqui com vocês. E Ele prepara. E ali no tabernáculo eles colocam dentro da tenda do encontro uma arca, e ali está presente a glória de Deus. Êxodo 40, versículo 34 diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
A glória do Senhor desceu à terra e encheu o tabernáculo. Mais uma vez, a bondade do Senhor desceu à terra e encheu o tabernáculo, se mostrando sempre Deus buscando um relacionamento com a sua criação. Por quê? Sabendo que Ele tinha preparado você e eu para darmos glória a Ele, era importante que Ele se revelasse ao homem, para que o homem entendesse qual o propósito dele nesta vida. E é por isso que muitos de nós buscamos em tantas coisas que não isto, porque falta-nos esse conhecimento do Senhor e de sua palavra. O texto diz que a nuvem cobriu a tenda. Mais uma vez, o cobriu, o cheque de Deus. Lembra do Shekinah, a glória de Deus presente? Era capaz de descer à terra, surpreendia os israelitas nos lugares mais estranhos, nos momentos mais complicados. Chega na forma de uma tenda, uma forma inesperada. Se você olhar os capítulos 3 e 4 de 1 Samuel, você vai ver que numa batalha que os israelitas tiveram contra os filisteus, eles perderam a batalha, perderam 30 mil homens de infantaria nesse combate, e para que tentassem reverter o processo, eles tentaram usar a arca como processo de vitória na batalha. Mas o que aconteceu? Perderam a batalha e ainda perderam a arca, que foi conquistada pelos filisteus, e os filisteus levaram. E a ausência da arca da aliança significava que Deus não estava presente com o seu povo. Para você ver a importância da presença e da glória de Deus para eles. Foi tão traumático esse dia para Israel. E olha só, você lembra de Samuel, né? Samuel, ele estava com o seu pai Eli, né? O seu pai morre quando soube desta notícia. Você vai ver ali no capítulo 4, ele morre quando soube dessa notícia, porque além de perder a batalha, de perder a arca, ele tinha perdido 2 filhos. Aí ele perde, aí um dos filhos era casado, a mulher estava em trabalho de parto, deu à luz e estava para morrer, e antes de morrer ela sabe que tinha nascido um menino, e ela dá o nome para o menino. O servo diz a ela: não se desespere, você teve um menino. E as palavras dela foi, sabe o quê? Seu nome será Icabode. Lembra desse nome? Icabode, significando o quê? A glória do Senhor não está mais presente conosco. Lembra do cabode de Deus, cabode de Deus? Icabode, em hebraico você colocou o i na frente da palavra, ela se torna o oposto. Ou seja, naquele momento, cabode significava o quê? A falta da glória de Deus, a não presença da glória de Deus naquele lugar. Ao nomear seu filho com esse nome, Icabode, essa mulher, ela praticamente descrevia a ausência de Yahvé. O que ela estava querendo dizer? Abraão era um sonhador, a aliança era um conto de fadas, o amor de Deus era um mito, a ressurreição dos justos nunca acontecerá, o dia do Senhor nunca ocorrerá, a história não está se movendo para uma consumação gloriosa, a morte é final, a vida é cruel. E ela diz: é melhor ensinar ao meu filho aquilo que é verdadeiro do que ele aprender um mito. E ela morre com esse entendimento de que a glória de Deus tinha sido tirada e nada é verdadeiro. Agora, gente, isso aqui não é uma descrição clara do que vivemos nos nossos dias. Gente sem esperança, gente achando que não tem mais para onde correr, gente que tem mais e mais buscado em tantas coisas e achado vazio, e nada os preenche por mais que busquem, e às vezes o investimento é tão alto e terminam em marcas tão duras. A glória de Deus, o refletir a glória de Deus numa sociedade como a nossa é fundamental para que as pessoas saibam que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Essa foi uma declaração sobre a direção do mundo naquela época, acredito ou não, e reflete na gente hoje. A terra não vai ser simplesmente preenchida, né, e declarará a glória do Senhor, né, ela será preenchida com o conhecimento da glória do Senhor. Nós saberemos disso, nós vamos ver isso, vamos experimentá-lo, de alguma forma participaremos disso. Foi o que o profeta falou. E aí a gente pode ler o quê? Que o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Essa palavra, né, no grego para habitou, habitação, habitada, né, tem o mesmo significado, ou significado próximo à tenda ou tabernáculo. Lembra que ele veio para aquela pequena tenda onde estava a arca? Ele agora vem para aquele pequeno e humilde bebê. Ele vem para aquele bebê, se mostrando agora em carne, sendo vulnerável, até passível de morte, mas agora você toca a glória de Deus, agora você vê a glória de Deus. Lembra o que ele falou para Moisés?
eu farei passar toda a minha bondade na sua frente. E você deve chamá-lo de Jesus. A bondade do Senhor, a glória do Senhor é manifesta no seu Filho. Interessante que na noite anterior à sua crucificação, Jesus ora: Pai, chegou a hora, glorifique seu Filho para que o Filho possa glorificá-lo. É meio estranho essa passagem, porque ele vai até a cruz depois dessa declaração. É um tipo de glória estranho, pelo menos no senso direto dela, ao lê-la, parece estranho. Que tipo de Deus é esse, né? Que glorifica seu Filho crucificando o Filho. Mas a cruz demonstrou a glória de Deus. Antes dele morrer, Jesus faz uma oração que é muito espantosa, né? Ele orando por seus discípulos e orando por você e por mim, Jesus diz assim: minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Está lá em João 17, 20 e 22. Você entende que Jesus deu a glória de Deus a você? Essas são notícias boas. Se você é um seguidor de Cristo, você tem a glória de Deus. Essas são boas notícias. Fomos feitos para compartilhar essa glória do Senhor. E aqui está o acordo. Aqui é onde a coisa, ela caminha. Nós não queremos simplesmente ver a glória de Deus. Queremos fazer parte desse negócio. Mais uma vez, C.S. Lewis diz o seguinte: olha só. Nós não queremos simplesmente ver a beleza. Queremos algo mais, que dificilmente pode ser colocado em palavras. Queremos nos unir a esta beleza que vemos, queremos entrar nela, queremos recebê-la em nós mesmos, nos banharmos com ela para nos tornarmos parte dela. Nesse momento talvez você possa estar aqui se encontrando do outro lado, ainda no todos pecaram e ficaram aquém da glória de Deus. Mas interessante é que quando olhamos a glória de Deus, ela muda a gente, ela transforma a gente. A gente não pode misturar, né, esse esplendor com qualquer outra coisa. Quando nos tornamos perfeitos na obediência voluntária quanto à criação inanimada, na sua obediência sem vida, teremos esta glória. Olha só, ele diz assim, Jesus diz: os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Você vai brilhar, você vai brilhar. Paulo já tinha dito antes: se todos nós com o rosto revelado, contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados na mesma imagem de glória em glória. Isso é o que nós estamos fazendo agora, sendo transformados de uma forma de glória para outra. À medida que conhecemos ao Senhor e entendemos dessa bondade, dessa grandeza do nosso Deus, a glória dele se torna algo palpável em Cristo Jesus para você e para mim. Por isso que Cristo revela a glória do Pai. E sempre, desde o Antigo Testamento, através daquela posição que ele toma na arca, desde o Novo Testamento da igreja primitiva, onde ele toma aquela posição em Cristo Jesus, e você vê a glória de Deus sendo revelada. Fomos feitos para agradar a Deus, meus queridos. Por que somos assim? Por que nós somos assim? Somos pecadores, é claro. Queremos que todos os elogios sejam para nós mesmos. Mas o nosso desejo de louvor existe por uma razão: fomos feitos para agradar a Deus. Você foi feito para ouvir Deus dizer-lhe: bem feito, muito bom. Lembra quando Deus criava o mundo? Ele terminava uma parte, ele dizia o que? Ele olhava e dizia: é bom, esse negócio é fera, isso aqui é muito legal. Ele realmente se deleita com o que ele faz. Isso faz ele feliz. Você foi feito para agradar o coração de Deus. O nosso desejo de glória é bom, é bíblico. Olha o que diz: nós fomos feitos para sermos conhecidos e encantados por Deus, mas nosso desejo egoísta de forma pessoal distorce a intenção original de Deus. Por isso C.S. Lewis faz um outro comentário disso aqui. Ele escreve muito sobre a glória de Deus, e olha o que ele diz: quando a alma redimida, a tua e a minha, quando a alma redimida, sem esperança e quase sem crença, aprende finalmente
que ela agradou a quem ela foi criada para agradar, então não haverá espaço para a vaidade. Ela ficará livre da miserável ilusão do que o que ela faz provém dela mesma. Ela começa a entender que provém de lá, do Senhor. Por isso que está escrito que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, vamos ser colocados ali, e a incrível promessa de glória só é possível por causa da obra de Cristo. Nós seremos examinados, mas examinados através daquilo que Cristo já fez por nós. Somente através dela vamos sobreviver a este exame, seremos aprovados para Ele. E para agradar a Deus e ser amado por Ele é impossível sem a obra de Cristo. Sem Cristo é um peso que não podemos suportar, essa glória. Por isso que os israelitas ficaram embaixo e não queriam chegar perto daquilo que era a expressão da glória de Deus no topo do Monte Sinai. E muitas vezes, para nós, é um peso. Eu estava compartilhando hoje no almoço ali com a nossa igreja e congregação em Piraquara, estava compartilhando com eles que muitas vezes o que acontece conosco é que, e nós estávamos falando sobre ideologia de gênero e algumas outras coisas, e falando sobre como algumas vezes as pessoas não acolhem e não amam aqueles que têm um pecado X ou Y ou Z, que diante do Senhor não faz diferença nenhuma qual que seja, né? É pecado diante do Senhor, mas falando sobre a dificuldade que algumas vezes temos de acolher algumas pessoas, né, com alguns tipos de pecado, e falando sobre isso, né, e falando sobre o que algumas pessoas dizem sobre igrejas, eu disse assim, olha, em primeiro lugar é importante termos em mente de que muitas vezes a própria luz que irradia de todos nós, por causa da glória de Deus que é apresentada em nossa vida, faz com que haja incômodo na pessoa que está em pecado, e ela é que sente o incômodo de estar presente diante daquele que expressa, reflete a glória de Deus. Algo interessante. Esta é a gloriosa possibilidade que agora está definida para você, está definida para mim. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não é um evento glorioso, gente, não é escrevendo uma cantata de bar, não é isso, não é uma realização espetacular. Às vezes confundimos gloriosa com glamourosa. Não é o convite para uma vida glamourosa, é o convite para uma vida gloriosa. É o maior convite que a humanidade já recebeu. O pecado, a escuridão, o maligno muitas vezes nos ataca, tentando convencer a você e a mim de que é normal, é insignificante, esse negócio de viver sem glória é tranquilo. Não, isso é mentira do inferno. Frank Laubach, ele fala algo muito interessante. Ele diz: a descoberta mais maravilhosa que já chegou para mim é que eu não tenho que esperar por esta hora gloriosa. Esta hora pode ser o céu, mas qualquer hora para qualquer pessoa pode ser tão rica como o próprio Deus. A presença de Deus, o estar com Deus, o buscar a glória de Deus, o cavode de Deus, pode ser em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu sou fã de comida, eu gosto muito de comida, eu gosto de comer, né? Eu sou fã de uma boa refeição. E quando você come, você deve comer para a glória de Deus, evitando os abusos, claro, evitando os abusos, não estou falando de glutonaria, mas eu peguei isso porque diz respeito à minha pessoa. Eu fazendo uma análise da minha pessoa, eu escrevi o seguinte: quando você come, coma para a glória de Deus. Deus está presente com você, Ele que lhe deu a comida, não foi você que conquistou, Ele te deu. Coma, aprecie. Não basta comer com rapidez e pronto. Não coma o mais rápido possível ao ponto de você não conseguir nem lembrar do que era. Mastigue e pense sobre quão bom é. Pense em quão bom Deus foi para dar a você isso. Porque há pessoas no mundo que não têm comida. Então coma para a glória de Deus. Ou façais qualquer outra coisa que seja assim também, para a glória de Deus. Você consegue fazer isso? Isso é o tema, isso torna a vida gloriosa. Esta é a vida gloriosa que Deus tem para a gente. E aí, o seu escritório pode se tornar uma glória, um Shekinah de Deus. O seu carro pode ser um lugar de glória. As suas atividades, como pagar contas, pode ser uma glória. Tomar café com um amigo, conversar com pessoas do seu bairro, ler um livro, dormir. Todos estes podem ser momentos gloriosos. Por quê? O Pai está com você e você reflete a glória dele. Ele se agrada em você. Todas as outras coisas
Instituições ou entidades, culturas, nações, civilizações, elas vão e elas vêm, mas a glória do Senhor, ela permanece. Até um certo ponto nós temos esse dever de ajudar uns aos outros a avançar nessa ideia de que adorar a Deus e tornar-se mais glorioso, ou adorar a alguma criatura ou alguma coisa. Esse é o peso da glória. Jesus veio para pessoas comuns, e Ele veio nos dar coisas eternas. A glória de Deus. A glória de Deus. No seu esboço tem uma pergunta simples. Você está refletindo a glória de Deus em sua vida? Ao conhecer Deus, somente a Deus seja a glória. O que você tem feito tem sido para a glória de Deus? Se você parar para avaliar a sua vida, as suas palavras têm sido para a glória de Deus, o seu namoro tem sido para a glória de Deus, o seu casamento tem sido para a glória de Deus. Aonde você tem refletido a glória de Deus e aonde você tem tido dificuldade para refletir? E talvez hoje à noite você esteja aqui e você nunca refletiu a glória de Deus. E talvez hoje seja uma noite de entrega, de rendição, de dizer glória e honra sejam dadas ao Senhor, não a mim, não aquilo que eu quero. Se existe esse vácuo na tua vida, onde tudo tem sido dirigido somente para você, para a tua própria glória, você veio ao lugar certo hoje à noite, ao lugar onde você vai dizer: Senhor, me perdoa, eu não sou o melhor, eu não sou mais inteligente, às vezes eu faço porque eu quero suprir algo que não tem sido suprido, porque eu não tenho usado a minha vida para ser um refletor da glória de Deus, mas eu tenho tentado fabricar nela a minha própria glória. E isso é uma postura de quem está separado da glória de Deus, não de quem está com o Senhor. Apesar de olharmos um tema tão teológico, doutrinário, que é tão importante, ele tem uma aplicação tão simples na nossa vida. Simples como perguntar para você: tudo na tua vida tem sido consagrado ao Senhor? É uma pergunta simples assim. Ou talvez a pergunta seja: será que você já se rendeu à glória de Deus? Será que ao entender que você foi criado para a glória dEle, você tem olhado para a sua própria vida e visto que você tem buscado em tantos lugares, mas pela falta do assumir o propósito para a tua vida, propósito aquele dito e dado por Deus, não pelo mundo, por uma sociedade tão complicada, mentirosa, uma sociedade que está indo de mal a pior. Por isso que a palavra do Senhor fala que ela jaz no maligno. E ao findarmos essa série de estudos sobre as bases da fé, a graça de Deus que pairou sobre a tua vida, esse favor imerecido, a fé que é construída pelo ouvir e ouvir da palavra, esse Cristo que morreu em meu lugar, sendo a glória de Deus revelada no Novo Testamento, onde você pode hoje olhar e dizer: aqui está a glória de Deus, eu quero ela para mim. Glória que tira o meu pecado, glória que me dá esperança, glória que me dá vida eterna, glória que muda a minha vida hoje, da minha situação precária, decadente, de autodestruição. Ao olharmos para as Escrituras e dizermos que só as Escrituras, elas as Escrituras, a minha única regra de fé e prática. Você tem crido assim? Porque hoje nós chegamos ao final desses estudos dizendo que só o Senhor deve ser a glória. Meu querido, se você tem dispensado para algum outro ou alguma outra coisa, saiba que estás em pecado e tu precisas hoje se render ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa. E deixa eu te dizer um negócio: tu estás no lugar certo. Eu gostaria de convidar você nesse momento a orar. Talvez hoje seja um momento muito importante de você poder fazer algo que é devido. Dizer: Senhor, que hoje eu morra para esse meu projeto que eu tenho vivido por tanto tempo, de autoglorificação.
de achar que eu sou o cara, que eu tenho as respostas, que eu tenho tudo alinhado. Mas hoje preciso tanto de Ti e daquilo que Tu tens para mim. Como é que está a tua vida hoje? Hoje à noite não é uma noite comum, é uma noite preparada por Deus para você. Esse momento Deus preparou com muito carinho para você responder segundo aquilo que o Espírito Santo está fazendo agora no teu coração. Eu queria fazer um pedido a você. Você poderia baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos? Eu gostaria de orar com você e depois eu gostaria de orar por você. Você pode falar com o Senhor nesse momento? Talvez nesse momento você precisa dizer: Senhor, eu Te adoro, eu Te amo, sou apaixonado por Ti. Senhor, isso está errado na minha vida, preciso confessar, preciso mudar. Senhor, tenho tido um projeto de autoglorificação, a minha vida tem sido nada mais do que essa busca por coisas que nunca me suprem, porque nunca entendi a Tua vontade para a minha vida, o Teu propósito para a minha vida. E talvez hoje à noite seja a noite, meu querido, você aqui na nossa igreja, de responder e dizer: Deus, chega, eu quero algo novo para mim, eu quero voltar àquilo que é a essência do Senhor para mim. O mais fácil é você fugir disso, o mais fácil é você procrastinar isso, o mais fácil é você deixar isso de lado. Mas o teu Deus quer receber toda a honra e toda a glória através da tua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença. Ó Deus, humildemente chegamos na Tua presença dizendo: Senhor, precisamos de Ti. A nossa vida, ó Deus, ela tem sido pautada pelo pecado. E Senhor, hoje nós reconhecemos mais uma vez que a nossa vida é somente para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, o pecado, quando Jesus entra na nossa vida, Ele é perdoado. Ó Deus, somos redimidos. Ó Deus, o nosso coração é feito novo, a nossa alma é limpa. Ó Deus, e podemos viver como refletores da Tua glória. Mas Jesus, quando estamos no pecado, esse pecado impede, ó Deus, a reflexão de Tua glória, impede, ó Deus, uma intimidade maior contigo. Por isso, Senhor, a minha oração e clamor é que hoje à noite não seja uma noite qualquer, não seja uma noite típica, mas, ó Pai, que seja um encontro contigo, que seja um horário marcado para abrirmos o nosso coração ao mover do Espírito Santo. Que hoje à noite Tu possas, ó Deus, curar e tratar e remover aquilo que está na nossa vida e que não é do Teu agrado, para que possamos limpos, ó Deus, refletir o Senhor em todas as áreas da nossa vida, porque aí seremos mais uma vez levados à originalidade de sermos homens e mulheres para a glória de Deus. Tua proposta original para todos nós. Fala aos nossos corações, Senhor. Tem gente aqui hoje à noite que precisa de Ti, Pai. Senhor, move, incomoda. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. As cabeças baixas, os olhos fechados. Deus falou ao teu coração. Eu gostaria de orar por você, gostaria de interceder por você. Se Deus falou ao teu coração, você podia fazer um breve sinal levantando as suas mãos, dizendo: Pastor, ora por mim. Amém, meu querido. Pode baixar. Amém, minha querida. Amém, 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 aleluia, amém. Glória a Deus, pode baixar. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Várias pessoas levantaram as mãos e eu gostaria de orar por você. Nós gostaríamos de orar por você. Enquanto cantamos essa canção, queria fazer um convite a você. Se Deus falou ao teu coração, nesse momento, sai do seu lugar, vem aqui à frente, para juntos como igreja orarmos para que Deus possa ser mais uma vez aquele.
e restaurar em nós a originalidade, aquilo para o qual fomos criados. Tem algo que está pesando no teu coração? Sai do seu lugar, vem aqui. Se coloque de joelhos aqui na frente. Diga: Senhor, a minha vida é diferente. A partir de hoje eu quero que ela reflita a tua glória. Quero que ela reflita o teu poder. Quero que ela reflita a tua grandiosidade. Deus falou com você, jovem, adolescente. Deus está falando no teu coração. Sai do seu lugar, nós vamos cantar. À medida que cantamos, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você conhece alguém que talvez esteja aí do seu lado, precisando desse momento, pegue na mão dela, vem aqui na frente. Eu queria pedir para alguns líderes que talvez estejam aqui presentes com a gente, para sair do seu lugar, vem aqui à frente orar com a gente. Orar por esses que estão aqui. Você faz esse favor? Cordeiro Santo, Cordeiro. Deus está falando no teu coração. Sai do seu lugar, vem aqui. Você líder, supervisor, está aqui com a gente. Sai do seu lugar, vem orar pelas pessoas que aqui estão, por favor. Deus poderoso, Deus poderoso, glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Aleluia. Cordeiro Santo, Deus está falando no teu coração. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Falando no teu coração. Essa é a tua igreja. Essa é a tua igreja. Deus está falando no teu coração. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Diga: Senhor, a partir de agora minha vida é tua. Quero refletir a tua glória em tudo que faço, em tudo que sou. Talvez você esteja aqui e você nunca aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. Hoje você quer tomar essa decisão de dizer: pastor, eu quero aceitar a Cristo como meu salvador. Eu quero que minha vida mude totalmente. Se você está aí, esse é o seu desejo, sai do seu lugar e vem aqui. Deixe que oremos por você, que intercedamos por tua vida, que te acompanhemos enquanto cantamos. Deixa o Senhor falar o teu coração. Se alegre sobre mim. Adore ao Senhor. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso, glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Você pode baixar sua cabeça e fechar os seus olhos? Vamos orar. Você poderia dizer algumas palavras para o seu Deus nesse momento? Palavras de amor, palavras de honra. Glorifique a Ele onde você está. Diga para o Senhor. Diga: Senhor, eu te amo. Senhor, Tu és a razão do meu viver. Declare ao Senhor. Ele se agrada nisso. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós Te louvamos, Senhor, porque só Tu, ó Deus, é digno de toda a honra, de toda a glória. Pai, onde a nossa vida às vezes tem tantas limitações, é o Teu Santo Espírito que nos faz ir além, que muda o nosso jeito de ser, que muda a nossa incapacidade, o nosso pecado, a nossa dificuldade, que transforma nosso jeito de viver. E Deus, nosso clamor faz-nos, ó Pai, ver a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a refletir a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos de uma forma tal que o povo olhe e diga: ali está a glória do Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, porque precisamos de Ti. Oro por os meus irmãos e irmãs que estão aqui na frente. Levantamos um clamor por eles e por elas. Pai, Tu conheces a decisão que estão tomando, o coração deles.
em nome de Jesus, que a tua vontade seja feita, e que eles deem a liberdade, Senhor, para o teu Espírito Santo agir, e que venhamos a ouvir, ó Deus, as grandes coisas que o Senhor tem feito em suas vidas, e o quanto o Senhor tem sido glorificado por cada gesto, cada atitude, cada palavra, cada pensamento deles, assim como nós também, Senhor. Ó Jesus, obrigado, Senhor, pelas verdades da tua palavra. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, e somente ao Senhor toda a honra e toda a glória. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar aqui.